Paz do Senhor, ovelha amada, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo a mais um devocional, a mais um encontro com Deus. Você está bem? Espero que esteja. Se não tiver, vai ficar, porque foi Deus quem te trouxe aqui para abençoar a sua vida e iluminar todos os seus caminhos. Glória a Deus. Ovelha amada, eu quero hoje trazer uma palavra poderosa para a sua vida, trazer uma oração que vai te abençoar. E o tema desse devocional hoje é exatamente sobre isso, orar. Não, pastor, mas eu já oro. Não, mas você vai entender melhor sobre a oração. Deus me incomodava para trazer essa mensagem para o seu coração. Deus despertou em mim essa sede de falar com você sobre a oração. Glória a Deus. Mas antes de eu liberar essa palavra, antes de eu liberar essa oração, eu quero compartilhar com você um testemunho muito lindo. Tem vários, né? Tem vários aqui que estão chegando para mim no WhatsApp, mas eu quero compartilhar com você hoje o testemunho da Sueli. A Sueli que compartilhou com a gente o testemunho dela, e eu vou ler para você agora aqui, ó, o testemunho da Sueli. Ela disse assim: pastor, bom dia, vim dar o meu testemunho. Faz 2 anos e meio que espero para me aposentar, mas o INSS só estava considerando o ano de 1994 para cá. Tive que entrar com um processo contra o INSS. Então, eu vejo o seu devocional todos os dias e comecei a clamar a Deus pela minha aposentadoria. Esses dias atrás, a advogada me ligou dizendo que o juiz concedeu a aposentadoria. Ô glória! Estou muito feliz e agradeço a Deus pela vitória e esse devocional maravilhoso que participo todos os dias. Deus abençoe o senhor, sua casa e sua família. E um coraçãozinho. Glória a Deus. Que bênção, hein? Ou seja, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia não ter jeito, Deus, Ele colocou a mão, fez justiça, abriu a porta e abençoou a Sueli. Que testemunho lindo, Sueli. Deus abençoe muito a sua vida, que você desfrute dessa aposentadoria com muita saúde, muita alegria e momentos maravilhosos. Deus te abençoe, Sueli. Fico feliz que as nossas orações abriu o céu sobre a sua cabeça. Quando eu digo as nossas, é a minha e a sua. Juntos, Deus abençoou, Deus deu vitória. Glória a Deus, Sueli. Muito feliz pelo seu testemunho. Ovelha amada, se você também foi abençoado, compartilha com a gente o seu testemunho, manda um áudio para mim no WhatsApp, compartilha comigo a maravilha que Deus entregou. E amanhã eu vou trazer outro testemunho aqui de outra irmã que foi abençoada, outra ovelha amada que foi abençoada. Amém? Olha só, minha Bíblia está aberta hoje, aqui no livro de Efésios capítulo 6, do verso 18. Efésios capítulo 6, verso 18. Presta atenção no que eu vou te dizer. O inimigo tem tentado calar sua voz. O inimigo tem tentado esfriar você. O inimigo tem tentado desmotivar você. Você sabia que a arma mais poderosa que você tem é a oração? Você sabia que a arma mais poderosa que você tem é a sua conexão com Deus? Exatamente. Por isso o inimigo tenta calar sua voz, por isso o inimigo tenta impedir você de falar, conversar, orar a Deus. Ei, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando um crente ora, o céu se move. Quando um crente ora, os demônios batem em retirada. Quando um crente ora, o inferno estremece. Quando um crente ora, maldições são quebradas. Quando um crente ora, as portas se abrem. Quando um crente ora, corações, mentes são transformadas. Quando um crente ora, não tem problema, não tem gigante, não tem deserto, não tem muralha, não tem mar que Deus não abra, que Deus não derrube, que Deus não dê vitória, que você não vença, não tem situações difíceis que prevaleçam contra você. Porque a oração é a chave da vitória. A oração é maravilhosa, a oração é poderosa, a oração é vida,
A oração é cura, a oração é força, a oração é mover sobre a vida daqueles que oram. A Nani Azevedo, ela inspirada por Deus, ela que é uma levita da África, Angola, e ela foi muito usada por Deus quando criou a canção do Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Glória a Deus, essa é uma canção muito linda, e a oração, ela conecta você em Deus. Como que eu vou conhecer uma pessoa se eu não falar com ela? Como que eu vou conhecer uma pessoa se eu não conversar com ela? Como que eu serei íntimo de alguém se eu não criar uma conexão com esse alguém? O que eu quero que você entenda é o seguinte: a sua oração vai fazer milagres acontecerem na sua vida. É por isso que, diante de muitos, orar se torna um grande desafio. Vem a preguiça, vem o desânimo, não tem tempo, às vezes levanta de manhã já correndo, vai dormir cansado demais e não tem tempo para oração. Glória a Deus que você está aqui comigo nos devocionais, na rotina com Deus. Mas você precisa criar também uma rotina particular entre você e Deus. É levantar de manhã, dobrar os seus joelhos no pé da sua cama e conversar com Deus, nem que seja 30 segundos. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, tira de mim o que não te agrada, me encha do teu Espírito, me ajuda a vencer as minhas fraquezas, me dê sabedoria, me usa, abençoa a minha vida, a minha caminhada, toma esse dia nas tuas mãos, vem comigo, Jesus, manda o teu anjo, vem comigo. Olha que oração rápida, mas poderosa. É você, quando estiver diante da sua refeição, você dizer simplesmente: Jesus, obrigado por esse alimento, eu consagro a ti esse alimento. Quanto tempo durou isso? 3 segundos? É você, quando sair de casa, entrar no seu carro, colocar a sua mão no volante, no guidão da sua moto, dizer: Jesus, vem comigo, livra-me de todo mal. Quantos segundos durou isso? Isso é uma oração, é uma conversa com Deus. É quando você tem algo para ir resolver e você simplesmente profetiza, levantando a sua mão direita e diz: Senhor Jesus, vai na frente com a tua presença e me dá vitória, seja feita a tua vontade. Amém. Quanto tempo durou essa oração? Então, a oração faz você vencer, a oração faz você suportar, a oração te prepara para as batalhas da vida e te garante a vitória. Sabe qual era o segredo de Jesus? Se é que eu posso dizer que é segredo, né? Mas é um detalhe que talvez as pessoas não percebem. Jesus suportou tudo nessa terra, inclusive a via dolorosa, o carregar da cruz, o momento que ele foi chicoteado, o momento que ele foi despido e humilhado, o momento que ele foi crucificado. Sabe por que Jesus suportou tudo? Porque se você ler o livro de Mateus, você vai ver, Jesus vivia em oração. Jesus orava o tempo todo ele estava conversando com o Pai. Pai, me dê força, Pai, me livra do mal, Pai, me dê sabedoria, Pai, faz esse milagre, Pai, vai na frente. O tempo todo, Jesus conversava com o Pai. Por isso, quando o diabo se levantou contra Jesus lá no deserto, Jesus venceu, porque ele estava revestido de oração. Por isso, quando veio o peso da cruz, Jesus suportou, porque estava revestido de oração. Por isso, quando ele foi chicoteado, humilhado, ele suportou, prevaleceu, porque estava revestido de oração. Por isso, quando ele foi traído, ele não deixou aquele sentimento entrar no coração dele e destruir ele, porque ele estava revestido de oração. Por isso ele ressuscitou como Rei da Glória, vitorioso, porque ele estava revestido de oração. A oração te faz suportar, a oração te faz prevalecer, a oração te dá sabedoria, a oração te dá vigor, a oração cura o teu corpo, a oração conecta você com o Pai. Já foi comprovado pelos neurocientistas que a pessoa que ora, presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito importante. A pessoa que ora, ela tem mais força na vida. A pessoa que ora, ela traz para dentro de si um bem-estar emocional. A pessoa que ora, ela tem uma sensibilidade a mais de perceber as coisas. Já foi comprovado pela ciência, os neuros que estudam a mente, que há uma grande diferença entre uma pessoa que ora e uma pessoa que não ora. A oração acalma, a oração centraliza, a oração direciona, a oração repreende o estresse, a oração traz vigor,
E agora tem uma oração que você faz que abençoa demais a sua vida e faz bem para o seu corpo. É a oração prostrado. A oração prostrada. Eu vou deixar uma imagem aqui agora. Você está vendo a imagem aí agora? Essa é uma oração prostrada. E na ciência diz que essa posição aí, eu não estou falando da oração agora não, estou falando dessa posição de orar. Essa posição aí traz benefícios para o cérebro e para todo o corpo. Quando você fica em uma média de 5 a 8 minutos nessa posição, é como se o seu corpo relaxasse, como se os seus nervos relaxassem, os seus neurônios relaxassem. É uma posição que faz bem para a sua mente e para o seu corpo. Agora, olha que coisa interessante. Essa posição se assemelha à posição de um bebê, de um feto no ventre da sua mãe. Porque é mais ou menos assim que um feto, um bebê, ele fica no ventre da sua mãe. E um bebê no ventre da sua mãe, ele se sente protegido, ele se sente aconchegado, ele se sente seguro, ele se acalma. E é comprovado pela ciência que essa posição faz muito bem para a mente e para o corpo, para a coluna. Agora preste atenção aqui em mim. Deus não erra. Essa é a oração mais poderosa que alguém pode fazer. Chama-se a oração prostrado. Quando você se prostra nessa posição e você ora, você está fazendo bem para a sua mente, você está fazendo bem para o seu corpo, você está fazendo bem para o seu espiritual. E quando você se levanta dessa oração, a oração prostrado, meu amado, minha amada, não tem demônio, não tem problema, não tem dor, não tem doença, não tem mal nenhum que prevaleça contra a sua vida. Você tem que aprender a repreender o mal. O diabo não quer que você ore, então ore. O diabo não quer que você fale com Deus, fale com Deus. O diabo não quer que você use a fé, use a sua fé. O diabo não quer que você seja forte, seja forte. Faça exatamente ao contrário daquilo que o inimigo quer que você seja, que você faça. Porque o diabo sabe, quem ora tem vitória. O diabo sabe, quem se prostra para Deus, Deus levanta esse, põe de pé e honra nessa terra. Tem coisas aí na sua vida, preste atenção no que eu vou te falar. Tem coisas aí na sua vida que você só não venceu ainda porque você não está orando como deveria por isso. Quando você começar a orar determinado, focado e com propósito, por isso, Deus vai tirar isso de você. Deus vai abrir a porta para você. Eu não estou falando aqui, Senhor, me liberta. Senhor, me cura. Não, isso aí fala, todo mundo fala. Propósito. Não, 7 dias, 21 dias, eu vou dobrar, eu vou me prostrar aos pés e eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso. E você vai ver Deus trazendo o sinal. Você vai ver Deus abrindo a porta, fazendo o ribuliço. Você vai ver Deus tirando o vício, tirando o prazer maligno, tirando a mágoa, tirando o ódio, tirando a ansiedade, a depressão. Faça um propósito de orar prostrado aos pés de Deus. Tem uma oração que a filha é menor. Imagina você orar prostrado tantos dias por algo e num horário sagrado. Qual é o horário? 3 da manhã. Eu desafio você a fazer um propósito de oração 3 horas da manhã, prostrado, orando por tantos dias, por algo que você quer vencer, se libertar, resolver, mudar, seja qual for a causa, e você não tem a resposta. Eu desafio, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e eu sei que a palavra dele tem poder e não cai ao chão. Não cai. Essa palavra aqui, não cai ao chão. E quando a gente se prostra para Deus, a gente ora a Deus, quando nós cremos no poder de Deus, quando nós confiamos no agir de Deus e oramos com fé e com propósito, a gente vence. A oração da madrugada, a filha é menor, porque imagina você, o que é que a humanidade está fazendo 3 horas da manhã? Dormindo. E enquanto todos dormem, está você lá orando. Então a probabilidade de você ser ouvido, respondido e abençoado na madrugada é muito maior. De madrugada a filha é menor. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Olha o que diz a palavra de Deus para você aqui em Efésios 6:18.
Diz assim, ó: orem no Espírito. Presta atenção, ore no Espírito. Tem gente que ora da boca para fora. É só palavras que ela está lançando. Não. Não ora de qualquer jeito, não. Ora no Espírito. Pastor, e o que é orar em Espírito? Vou te ensinar agora. Enquanto você ora, você está pensando naquilo que você está orando. Enquanto você ora, você está pensando naquilo que você quer que aconteça. Porque tem gente que está orando e está pensando no feijão que está no fogo. Tem gente que está orando e está pensando no marido, na esposa, que hora vai chegar. Tem gente que está orando e está pensando na roupa que tem que botar para bater na máquina. Tem gente que está orando, mas está pensando, eu tenho que ir lá no mercado. Ou seja, está só falando palavras, mas não está orando em espírito. Orar em espírito é você conectar a sua palavra com a sua mente, ligar em Deus. Enquanto você ora aqui, você está orando pela cura, você já está imaginando o seu corpo curado. Você está orando pela porta aberta, você já está imaginando aquela porta se abrindo. Você está orando pelo filho, você já está imaginando o semblante dele, imaginando ele vivendo o melhor tempo. Isso é orar em espírito, é se concentrar na oração. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso antes, mas eu estou aqui justamente para isso, para ser canal de bênção para a tua vida e te ensinar a crescer com Deus. As experiências que Deus me deu, eu compartilho com você hoje. Ore em espírito. E diz, em todas ocasiões. Ore em espírito em todas as ocasiões. Porque quem ora em espírito em todas as ocasiões, vence qualquer ocasião difícil. Deus não está dizendo para você, ore só quando tudo estiver bem, ou ore só quando tudo estiver mal, ore quando você estiver triste, ou ore quando você estiver feliz. Não, ore em todas as ocasiões. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu trabalho, ore pelo seu carro, ore pela sua moto, ore pela sua ferramenta de trabalho, ore pelos seus animais, ore pelo seu almoço, pela sua janta. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Todos os alimentos que eu compro no mercado, quando eu vou no mercado, ou minha esposa vai no mercado, e a gente compra os alimentos para casa, sempre quando está ali no carrinho, que a gente está saindo do mercado, a gente já ora: Pai, abençoe e consagra cada alimento que está dentro desse carrinho. Cada produto, cada alimento, nós consagramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja a bênção na nossa vida. Obrigado por tudo, Jesus. Sabe por quê? São experiências que a gente vai tendo. Porque uma certa vez nós não sabíamos, mas Deus revelou que o dono do mercado de uma certa cidade, ele era macumbeiro, espírita, das trevas mesmo. E todos os produtos que ele trazia para aquele mercado era consagrado às entidades. Então o mercado dele era de Satanás, exatamente. Uma certa vez ele não hesitou em esconder isso, ele deixou bem claro que ele cultuava entidades, espíritos malignos, enfim. Então veio à tona que tudo ali daquele mercado dele, e era um dos melhores preços da cidade, tá? Detalhe, os outros mercados nem sabiam como que ele vendia tão barato e estava aberto. Pacto com o diabo, Só que era um homem que estava preso no vício. Era um homem que tinha que tomar meio mundo de remédio por dia. Um homem escravo do diabo, não dormia à noite. Todo mundo na cidade sabia que ele era um homem que tinha muito dinheiro, mas doente, preso no vício. Você olhava para o homem e você via o mal na vida dele, o sofrimento na vida dele. Ou seja, tinha dinheiro, mas não tinha paz, não tinha felicidade, escravo do maligno. Então nós começamos a consagrar daí para frente tudo nós comprávamos, não só nesse, mas em qualquer outro mercado ou qualquer outra coisa, porque até um sapato que você ganha, você tem que consagrar a Deus. Um objeto que você compra, um presente, um perfume, tudo você tem que orar e dizer: Pai, eu te apresento esse objeto, eu consagro ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa, Deus. A Bíblia diz: ore em todas as ocasiões. Ore quando você for comprar algo, ore quando você tiver comprado algo, ore quando você for vender algo, ore quando sair de casa, ore quando chegar, ore por tudo. A Bíblia diz: consagre, ore em todas as ocasiões. Vai ir para uma porta de entrevista de emprego, você está indo para uma entrevista de emprego, ora para Deus ir na frente. Vai fazer uma prova, ora para Deus te dar sabedoria. Vai sair para resolver algo, ora para Deus ir na frente. Sabe? Ore por tudo, ore
em todas as ocasiões. Porque quando você ora, você está mostrando a sua dependência em Deus. E aí a Bíblia diz mais: com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Tem coisas que você vai orar agora e não vai acontecer. Mas foi uma semente que você plantou e que lá na frente você vai colher. A oração, ela abre portas. A oração, ela faz o impossível acontecer. E Deus hoje está dizendo para você: não pare de orar. O inimigo quer que você desista de orar. O inimigo quer que você pare de orar. O inimigo quer que você desanime na oração. O inimigo não quer que você ore. Mas Deus está dizendo para você: ora e o céu vai se abrir. Ora, ora com fé. E você vai ver tudo na sua vida mudar. Mesmo quando você não estiver com vontade, ore. Mesmo quando você estiver com preguiça, ore. Mesmo quando você estiver triste, ore. E se a coisa piorar, é sinal que a sua oração está incomodando o inferno. Porque quando você ora e as coisas parecem que estão piorando, é porque a sua oração está revoltando o diabo. Ele investe mais para ver se você para de orar. Então continue orando, porque a perseverança na oração repreende Satanás e traz a resposta, a vitória, a mudança, o alívio, a paz, o sucesso, a graça, a salvação sobre a sua vida. Amém? Posso orar por você? Feche os seus olhos, receba essa oração para a tua vida. Senhor Deus e grandioso Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que veio aqui ouvir essa palavra, receber essa oração, aprender. E eu peço a Ti, Pai, tem misericórdia de cada ovelha do Senhor. Tem pessoas aqui, meu Pai, que já não tinham mais força para orar. Pessoas aqui, meu Pai, que já não tinha mais graça, nem ânimo para orar. O inimigo estava tentando vencer ela na oração, tentando calar a voz dela, tentando desanimar ela, tentando impedir ela de ser feliz. Mas o Senhor é Deus grande, o Senhor é Deus forte, o Senhor é Deus poderoso. Desce sobre ela, Espírito Santo, agora, e dê autoridade sobre a vida dessa pessoa. Desce sobre ela agora, Espírito Santo, e dê graça para a vida dessa pessoa. Desce sobre ela agora, Espírito Santo, e desperta nela a sede para orar, a sede para buscar, a sede para se prostrar aos teus pés. Senhor, reveste essa tua ovelha de oração, e que daqui para frente ela seja uma ovelha de oração, um homem de oração, uma mulher de oração. E eu profetizo que nada vai impedir essa pessoa de vencer. Meu Deus, dê força para ela orar. E eu profetizo agora nessa oração que ela vai vencer cada deserto, que ela vai vencer cada vale. Eu profetizo agora, meu Pai, que a oração dela vai trazer resposta, a oração dela vai trazer caminhos abertos, a oração dela vai livrar de todo mal, a oração dela vai fazer um milagre, o rebuliço acontecer. Toque, Espírito Santo, e desperta dentro de cada um que ouve essa oração a sede para orar. Que ela tenha vontade de orar, que ela tenha disposição para orar, que ela fale mais com o Senhor, que ela dobre mais os joelhos e assim ela vença tudo que ela não está vencendo. E eu profetizo nessa oração, meu Pai, que tudo que está travado na vida dessa pessoa começa a destravar agora. Tudo que está ruim, tudo que está difícil na vida dela começa a romper, transpor, começa a dar certo. Meu Deus, o que era trevas se converte em luz, o que era amarração se converte em vitória, em progresso. Meu Deus, as correntes são quebradas agora, a maldição é repreendida agora, a frieza espiritual, o desânimo espiritual, os ataques malignos, as batalhas que ela trava, é repreendida agora, em nome de Jesus Cristo. Deus te liberta agora. O sangue de Jesus te liberta agora de tudo que estava impedindo a sua felicidade, de tudo que estava atrasando a sua vitória. Seja livre de todo sentimento ruim, seja livre de todo pensamento maligno, seja livre de todas as trevas que te rodeavam, seja livre do que impedia você de crescer e ter intimidade com Deus. Jesus te liberta agora. A presença dele entra no teu coração. Receba o bem-estar espiritual. Receba o Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu te abençoo. E eu declaro, nada impedirá você de orar. E orando,
você terá vitória sobre tudo. Consagrando a Deus tudo, você verá a mão de Deus sobre tudo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Ora comigo e repita: Senhor Jesus, me ensina a orar com perseverança e determinação. Me ensina a lembrar de orar em todas as ocasiões. Me ensina a orar sobre tudo e que a tua presença me abençoe, me fortaleça, me ilumine. Que a oração abra caminhos, mude o cenário, transforme minha família, me faça viver a melhor fase da minha vida. Eu vou orar e o céu se abrirá sobre a minha cabeça. A minha oração é poderosa. Eu creio, a oração é a chave e todas as portas se abrirão para mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ore comigo e diga: eu creio, eu vou orar e Deus vai me abençoar. Amém. Glória a Deus. Amém. Profetize aí nos comentários: eu oro e o céu se move. Declare isso: eu oro e o céu se move. Glória a Deus. Olha, tenha certeza que através da oração você vai ver o céu se movendo ao seu favor. Ore, viu? Ore cansado, ore desanimado, ore triste, ore alegre, ore de pé, ore de joelhos, ore sentado, ore dirigindo, ore trabalhando, ore em todas as ocasiões, ore por tudo, consagre tudo a Deus, apresente tudo a Deus. Crie o hábito de ter uma vida de oração. Conversa com Deus, fala com Deus. Você vai ver que Deus vai te abençoar cada vez mais, porque quanto mais você fala com Deus, mais íntimo de Deus você se torna e você começa a sentir uma paz tão grande, uma presença tão gloriosa, um mover tão lindo sobre a tua vida. A oração faz a gente ficar bem e tudo vai ficar bem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu te amo, viu? Te amo, ovelha amada. Vai ficar tudo bem na sua vida e que Deus te dê força para você orar, que Deus te dê força para você vencer. Estamos juntos nessa batalha e pelo sangue de Jesus a vitória já é nossa. Amém? Deixa o seu like aí. Deixou? Primeira vez aqui? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Oramos aqui todos os dias, 5h45 da manhã. Crie o hábito de estar aqui comigo todos os dias. Se não puder 5h45 da manhã, tira um tempinho durante o dia e vem ouvir a palavra, receber a oração, crescer espiritualmente. Um beijo, um abraço do seu amigo e do seu pastor Meire. Eu te espero aqui amanhã. Quem ora tem vitória e tudo melhora. Compartilha com todo mundo.